Muito boa tarde a todos. Dou-vos as boas-vindas a mais este Private Law Legal Series da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que nós temos vindo a realizar sobre diversos temas de direito privado. Já tivemos um sobre a recuperação de empresas, o último foi sobre a responsabilidade civil e hoje é sobre propriedade intelectual. Teremos como conferencistas hoje o Dr. Alberto Ribeiro de Almeida, que é licenciado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutorou-se com uma tese muito relevante sobre denominações de origem e marcas, das quais, a matéria sobre a qual ele é um renomado especialista nacional e também internacional, com inúmeras conferências realizadas dentro e fora de portas. O Dr. Ribeiro de Almeida também é professor na Universidade de Lusíada, Porto. O doutor, muito obrigado por participar neste webinar, doutor. Muito obrigado. O doutor Nuno Sousa e Silva é licenciado pela Universidade Católica, tem um LLM pelo Munich Intellectual Property Center e a Universidade de Augsburg e tem uma tese de doutoramento sobre a concorrência desleal e propriedade intelectual que foi defendida recentemente na Universidade Católica aqui no Porto e também é professor na Universidade Católica no Porto. Também, pese embora a sua juventude, é já um conhecido especialista nestas matérias também no país e, na verdade, também no estrangeiro. A doutora Alexandra Domingues é assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, foi uma das nossas melhores alunas, leciona na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e tem estado a desenvolver trabalho no âmbito da propriedade intelectual e é sobre essa matéria que ela hoje, sobre a qual ela hoje irá realizar uma conferência. Eu agradeço também à doutora Alexandra Domingues a participação aqui neste fórum, uma iniciativa da Faculdade de Direito, que nessa medida também é uma iniciativa de um grupo de professores aqui da Faculdade de Direito, para divulgar igualmente excelentes conferências sobre temas relevantes e depois também o trabalho que é desenvolvido aqui dentro de portas nestas matérias. E portanto, sem mais delongas, eu passaria, e renovando os meus agradecimentos aos três por integrarem este conjunto de conferências, eu passaria a palavra ao Sr. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida. Muito obrigado, Sr. Professor. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui neste web seminar e saudar os oradores e cumprimentar todos os que estão a ouvir. Ora, nós vamos abordar aqui sucintamente algumas novidades do Código Penal Industrial 2018 no que respeita aos motivos absolutos de recusa de registro de um sinal como marca. E sem mais delongas, porque o tempo é curto, vamos explicar os fundamentos, muito brevemente, destes motivos absolutos. Quanto aos fundamentos dos motivos absolutos de recusa do registro de um sinal como marca, os fundamentos destes motivos prendem essencialmente com a proteção de interesses gerais, de interesses públicos, de interesses de ordem pública, e que, em concreto, se prendem com a aptidão de um sinal para ser registado como marca, com a avaliação da capacidade distintiva desse mesmo sinal, de cumprir a função distintiva da marca, e também de verificar se esse pedido de registro foi efetuado de boa fé. Estes motivos de recusa, estes motivos absolutos, são do conhecimento oficioso da entidade competente, neste caso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com exceção do exposto no artigo 231, número 6, que voltaremos a esta disposição mais adiante, e sem prejuízo da possibilidade de serem apresentadas observações de terceiros, o que também abordaremos mais adiante. Estes fundamentos, aliás, a distinção entre fundamentos absolutos e fundamentos relativos de recusa, não vamos aqui desenvolver todas as distinções, mas esta distinção em fundamentos absolutos e relativos projeta-se no regime de invalidade, ou seja, o incumprimento dos motivos ou dos requisitos absolutos de proteção é fundamento de nulidade do registro da marca, enquanto que os relativos é fundamento de anulabilidade.
Esta distinção, igualmente, entre motivos absolutos e relativos, também se prende com a legitimidade para invocar a invalidade e o seu tempo. No caso da nulidade, é invocável a todo tempo e por qualquer interessado, o artigo 32, número 2 e 262, a linha A, enquanto que a anulabilidade, a legitimidade é por parte dos titulares de direitos anteriores, que estejam ofendidos pelo registro, e o prazo para agir é de 5 anos, agora no novo Código, a contar do despacho de concessão, artigo 34, número 7. Bom, estes são, e a legitimidade no artigo 262, número 2, a linha B, quanto à anulabilidade. Estes são alguns dos fundamentos, dos motivos absolutos de recusa. Vamos agora referir mais precisamente o que há de novo, o que é que este Código trouxe de novo nesta matéria. Em primeiro lugar, trouxe uma novidade que já começava a ser discutida, já era discutida há muito tempo, quer no plano nacional, quer no plano europeu, que dizia respeito ao requisito da representação gráfica, tal como estava estabelecido no Código anterior, e também na diretiva e no regulamento anterior da marca europeia. Foi substituída esta exigência, abandonou-se este requisito da representação gráfica e agora permite-se que a representação, mas tem que haver uma representação, seja feita por qualquer meio, seja representação gráfica, seja uma representação tecnológica. Todavia, o artigo 208, tal como o coloquei aí, que me dispenso de ler, essa vantagem do PowerPoint, põe aí os artigos e dispenso-me da sua leitura, dizia que o artigo 208 do Código Penal Industrial, na sequência do que diz a Diretiva Marcas 2015, impõe uma representação que permita determinar de modo claro e preciso o objeto da proteção. Não nos esqueçamos que estamos perante a representação, a discussão da representação de um sinal, não estamos a discutir a sua distintividade, portanto, não me vou ocupar do problema saber se o sinal tem capacidade distintiva ou não. Esse é um outro problema que seria discutido numa outra ocasião, naturalmente. Mas tem de haver uma representação do sinal. Estamos perante um registro público, há aqui interesses inerentes a esta representação, a este sistema de registro, que entre nós é constitutivo do direito, um registro que tutela interesses gerais, interesses públicos, dizia, quer dos concorrentes, quer do público em geral, quer das próprias autoridades envolvidas. Ora, tendo em conta estas, ou pelo menos algumas destas funções que o registro tem, um registro público, repito, constitutivo, na verdade, e antes de avançarmos, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de marcas sonoras, que já era possível o seu registro antes, mas agora em qualquer ficheiro áudio, e podendo alargar-se a qualquer tipo de som, ruído, conjuntos de sons, e, portanto, um ficheiro áudio facilmente permite essa representação sonora, de marcas multimédia, holograma ou de movimento, através de ficheiro áudio. Já não refiro aqui as marcas cromáticas, nem as mais antigas marcas tridimensionais, e levanta-se um problema ainda mais delicado quanto às marcas olfativas, gustativas e táteis. E não discuto, reitero, mais uma vez, a distintividade do sinal, ou destes sinais, ou até da sua autonomia em relação ao produto ou ao serviço em causa, aqui será em princípio produtos, mas bom, é que não existe ainda um modo de reprodução e de representação que obedeça às exigências legais, que o objeto da proteção esteja devidamente determinado de forma clara e objetiva. Ora, é muito curioso verificar que, no considerando número 13 da Diretiva Marcas, que parcialmente está aí reproduzido, mas apenas parcialmente na parte que nos interessa, há aqui um conjunto de exigências que têm que ser observadas para que possa esta representação deste tipo de sinais possa ocorrer. Essa representação tem de ser clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Um conjunto de requisitos, ou diríamos até pressupostos, para que possa haver uma representação do sinal que obedeça
critérios de segurança jurídica, de certeza jurídica, e que responda aos interesses que referíamos há pouco, interesses do público em geral, dos concorrentes em particular, para poderem consultar um registro que é público, e das autoridades competentes. É curioso, igualmente, que este considerando 13º da Diretiva Marcas 2015 reitera todos os critérios que foram exigidos no acórdão Zickman, bem famoso, já de 2002, em que estava em causa a possibilidade, que não foi possível concretizar, de representação gráfica de um sinal aromático. E neste acórdão o Tribunal de Justiça exigiu precisamente o que referi há pouco, que a representação e que a diretiva o reitera no considerando 13º, que deve ser uma representação clara, precisa, completa em si mesma, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Parece-me, do meu ponto de vista, embora nem toda a doutrina siga faça a mesma leitura, parece-me que quer face ao acórdão, quer face aos considerandos da diretiva, que estes requisitos continuam a ser exigidos. Ou seja, hoje, mesmo perante o texto legal vigente, não basta que a clareza e a objetividade. É necessário que todos estes sejam os objetivos. Diríamos que, para que o objeto da proteção esteja bem determinado, tem que obedecer a todos estes requisitos. O sinal tem que estar devidamente identificado com exatidão, obedecendo a estes critérios. Parece-me claro. Neste ponto, reitero, a doutrina não é pacífica aqui ainda nesta matéria. Esta é uma das primeiras novidades, e sem demorar muito mais, passamos à segunda novidade. As menções jurídicas e indicações geográficas são agora motivo absoluto de recusa do registro de um sinal como marca. Foi um avanço significativo, claramente o direito da União Europeia, quer a Diretiva Marcas, quer o Regulamento de Marca da União Europeia, quis contribuir para uma proteção muito forte deste direito industrial, que aliás na versão anterior, quer da diretiva, quer em particular do Regulamento da Marca Europeia, embora nós estejamos aqui centrados no nosso Código Penal Industrial, a sua tutela gerava algumas dúvidas. Agora há aqui uma tutela dupla. Que são as menções jurídicas e indicações geográficas são simultaneamente motivos absolutos e motivos relativos de recusa do registro de um sinal como marca. E não vai ser fácil aplicar estes motivos, quer absolutos, quer relativos, porque a redação que está quer na diretiva, quer no nosso Código Penal Industrial, quer no Regulamento da Marca Europeia, é exatamente essa que aí está transcrita. O que se pode, desde logo, as menções de origem protegidas por legislação nacional, que são poucas agora, legislação da União Europeia, que são muitas, por acordos internacionais, que são mais ainda, levanta-se, aliás, ali aqui diversos problemas de acesso a toda esta informação, mas qual terá sido o objetivo do legislador em conceder esta proteção e a incluir as menções de indicações geográficas no quadro dos motivos absolutos de recusa? Terá sido, vou levantar apenas algumas questões muito breves, terá sido para exigir o conhecimento oficioso destes direitos, porque se fossem motivos relativos, nem em alguns ordenamentos jurídicos é de conhecimento oficioso, alguns dos motivos relativos, como acontece entre nós, mas em outros não. Em outros só os motivos absolutos é que são do conhecimento oficioso. Terá sido esse o objetivo de impor a todos os Estados-membros da União Europeia um conhecimento oficioso destes direitos de propriedade industrial, previamente já protegidos. Repito, entre nós, são do conhecimento oficioso, quer enquanto motivos absolutos, quer enquanto motivos relativos. Será que, segundo a questão, o legislador europeu ainda não consegue tomar uma posição clara sobre a natureza jurídica destes direitos, confundindo interesses coletivos com interesses públicos? Bom, fica essa pergunta. Será que, por outro lado, foi aproveitar as vantagens do regime jurídico da invalidade, dado que, sendo uma infração a um motivo absoluto, estamos perante no nosso ordenamento jurídico uma nulidade e, portanto, temos aqui vantagens quer quanto ao prazo da invocação, que é sem prazo, quer quanto à legitimidade de qualquer interessado, podendo levantar-se alguns problemas quanto à legitimidade para reclamar no quadro dos motivos relativos, quando estamos em fase de denominação de origem ou indicação geográfica, pelo menos em alguns ordenamentos jurídicos da União Europeia, não todos. De todo modo, estamos perante um tratamento desigual
entre denominações de origem e indicações geográficas, por um lado, e outros direitos de propriedade industrial, desde logo estamos a pensar naqueles que são dos sinais distintivos do comércio. Uma outra novidade que aqui temos, e que quer no plano europeu, quer no plano nacional, me deixa muitas dúvidas, prende-se com as menções tradicionais, mais precisamente as menções tradicionais dos vinhos, que são motivos absolutos de recusa de registro de um sinal como marca. Estas menções tradicionais designam um método de produção, um método de envelhecimento, uma certa qualidade do produto, a sua cor, etc. Existe um registro a nível europeu, eu coloquei aí a regulamentação aplicável para me dispensar agora de a estar a referir. Dizia que existe um registro, que não é bem um registro, parece que funciona mais como uma base de dados, não é um registro constitutivo de direito. Tem alguma proteção, mas no meu ponto de vista não estamos perante um direito subjetivo para a industrial, não estamos aqui perante a atribuição de um conteúdo de poder como acontece num direito subjetivo, estamos sim perante interesses que são juridicamente protegidos, ou seja, o quadro da proteção que é concedida poderia ser incluído naquilo que designamos normas de proteção, que tutelam interesses. Aqui o interesse da lealdade, da concorrência, com certeza. Estas designações não podem ser falsas, enganosas, suscetíveis de induzir o consumidor em erro, com certeza. Portanto, estamos muito mais nesse patamar da tutela de interesses juridicamente protegidos do que não parece que tenhamos aqui um direito subjetivo. É certo que o Tribunal de Justiça, pelo menos em 2 acórdãos, já se pronunciou sobre estas matérias, especificamente, além de outros que lateralmente ou acessoriamente também abordaram esta temática das menções tradicionais. É uma temática que, igualmente, no quadro da Organização Mundial do Comércio, tem sido muito discutida por serem considerados obstáculos técnicos ao comércio, eventualmente, mas nunca houve uma decisão do painel, nenhum painel da OMC. O que me parece é que deviam ser protegidas no quadro da concorrência desleal, isso é que me parece o adequado. Para além de todos os princípios que se aplicam ao pedido de registro no sinal com marca, o princípio da distintividade, da verdade, da livre disponibilidade de sinais, mas o que me parece é que a tutela destas menções está erradamente colocado, devia estar nos motivos absolutos. Mas isto deriva do direito da União Europeia, não foi uma opção do nosso legislador nesta matéria. Igualmente estranho são as especialidades tradicionais garantidas, na verdade, as denominações das especialidades tradicionais garantidas, que está erradamente redigido no código, igualmente na diretiva, porque não há aqui uma tutela das especialidades tradicionais garantidas, há uma tutela das suas denominações. Ora, o que é que estamos aqui a abordar? Estamos a abordar receitas, na verdade são receitas. Tem alguns exemplos. Receitas que podem ser produzidas em qualquer sítio. A pizza napolitana pode ser produzida em Portugal, desde que obedeça ao caderno de encargos que a mesma tem, mas não há aqui, mais uma vez, não vejo aqui um direito subjetivo, mais uma vez apenas normas de proteção, interesses juridicamente protegidos, que merecem essa tutela, desde logo a lealdade da concorrência, como referi há pouco. Há também um registro a nível europeu, mas mais uma vez me parece mais uma base de dados. Existem muitas poucas especialidades tradicionais garantidas, o ano de proteção é mínimo e, aliás, está a ser discutido a extinção desta figura, porque tem muita pouca relevância. Portugal tem uma apenas, que está aí, o bacalhau de cura tradicional portuguesa, mas bom. A proteção é mínima, repito, e bastaria aqui a tutela, do meu ponto de vista, pela concorrência desleal, tal como a figura anterior. Seguida uma outra novidade, repita-se, diga-se que quer as menções tradicionais, quer as especialidades tradicionais garantidas, quer agora as denominações das variedades vegetais, não são motivos relativos. São apenas motivos absolutos, não estão previstos nos motivos relativos de recusa. Quanto às denominações das variedades vegetais, foi também introduzido como motivo absoluto, também com alguma estranheza, do meu ponto de vista, aqui a introdução com motivo absoluto. Trata-se de direitos para a industrial, indiscutivelmente aqui, abrangidos pela regulamentação da União Europeia que está aí indicada, e cujas obtenções vegetais, para serem reconhecidas, têm que obedecer o conjunto de requisitos, têm que ser distintas, uniformes, estáveis, novas e ter denominação própria. Há um regime próprio, com uma duração temporal, estamos a falar de direitos comunitários de proteção das variedades vegetais, e nas suas denominações estão aqui protegidas com motivo absoluto. Também reitero alguma estranheza em aparecer aqui com motivo absoluto de recusa de registro no sinal como marca. Gostaria ainda de abordar uma outra novidade
penso que estarei quase no limite do tempo, mais 2 ou 3 minutos, que se diz respeito a um pedido de registro que tenha sido efetuado de má-fé. Ora, em primeiro lugar, este motivo absoluto de recusa é o único que não é de conhecimento ou de controle oficioso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É necessário que seja invocado por um interessado. Ora, não se compreende, do meu ponto de vista, existem outras posições de outros colegas sobre esta matéria, mas não compreendo a exigência desta invocação por um interessado, partilhando a opinião de outros autores. É que estão aqui em causa interesses gerais, em impedir registros abusivos, em impedir registros contrários aos honestos em matéria industrial e comercial. Portanto, há aqui uma finalidade de proteger o interesse geral. E, portanto, parece estranho esta exigência aqui de exigir a invocação por um interessado, tanto mais que pode não haver um interessado em concreto, como já foi dito por alguma doutrina. Quanto ao conceito de má-fé, trata-se de um conceito indeterminado, não está definido nem no Código Penal Industrial, nem na regulamentação da União Europeia. O Tribunal de Justiça tem vindo a densificar este conceito, eu já o disse, aliás, que se trata de um conceito de direito europeu, devendo ser interpretado de modo uniforme. É um conceito que é relativo a uma motivação subjetiva da pessoa que pede o registro de um sinal como marca. Portanto, há aqui uma intenção desonesta ou algum motivo para causar dano ou outra, que se traduz num comportamento contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial, mas este elemento, esta má-fé, enquanto elemento subjetivo, obviamente tem que ser determinado por referência a circunstâncias objetivas do caso concreto. O Tribunal de Justiça já identificou alguns casos, refiro aí 2, mas irei elencar aqui mais 2 ou 3. O facto de um requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, sem que esteja registado, um sinal idêntico ou semelhante para produtos idênticos ou afins, e que é suscetível de gerar confusão com um sinal que ele pretende registar, com a intenção de impedir esse terceiro de continuar a utilizar esse sinal. Obviamente que é necessário ter em conta aqui o grau de proteção jurídica que goza o sinal do terceiro e o sinal que se pretende registar. Um outro caso que foi já abordado deste respeito, o conhecido caso Neymar, em que o português tentou registar um sinal Neymar, também tentou Iker Casillas, para vestuário, calçado e chapelaria. O Tribunal foi claro que, na data do pedido de registro, o jogador de futebol em causa já era uma estrela deste desporto. O requerente não podia ignorar a celebridade do jogador em causa, e no momento do pedido de registro, o que ele pretendia era explorar o renome deste jogador, retirando aí benefícios. Portanto, a intenção do requerente, que temos a intenção subjetiva, foi apenas aproveitar, indevidamente, injustificadamente, a reputação do jogador de futebol em causa, retirando aí vantagens económicas. Outras hipóteses, podemos aventar mais 2 ou 3 hipóteses, por exemplo, alguém tentar registar um sinal como marca sem qualquer intenção de ele usar, e com a finalidade exclusiva de extorquir de uma certa compensação financeira, de outra que já utiliza o sinal, mas não registado enquanto marca. Ou, por exemplo, alguém que tenta registar também um sinal, sem a intenção de utilizar, mas para impedir exclusivamente um terceiro de comercializar um produto com essa marca. Ou ainda, uma outra possibilidade pacífica também entre a doutrina, um pedido reiterado de registro de um sinal como marca para evitar a perda desse direito por caducidade, por não uso. Portanto, para evitar a caducidade por não uso, a sério, naturalmente, vai fazendo pedidos tempos a tempos, menos de 5 anos sempre, mas vai fazendo pedidos de registro do mesmo sinal como marca. Por fim, e para terminar, e creio que o meu tempo também deve estar a terminar, a possibilidade da apresentação de observações de terceiros quanto aos motivos absolutos de recusa de registro no sinal como marca. Na verdade, além destes motivos serem de conhecimento oficioso, no nosso caso, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o nosso CPI, na linha transpondo aqui a diretiva marcas no seu artigo 40, vem permitir a apresentação de observações de terceiros. Observações que devem ser devidamente feitas por escrito, devidamente fundamentadas,
E faz sentido esta apresentação de observações de terceiros, que já existia no direito da União Europeia. Não está definido entre nós quem são terceiros, mas a diretiva diz, estamos em fase de pessoas singulares ou coletivas, que há um aspecto aqui importante, não são consideradas partes no processo que está a correr junto do INPI, e por isso também não terão legitimidade, parece, para recorrer da decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portanto, esta possibilidade de terceiros apresentarem aqui observações é pertinente quanto aos motivos absolutos de recusa, porque poderão não ter nenhum motivo para reclamar, ou seja, para não terem motivos relativos, não terem nenhum direitos pré-existentes para poder apresentar reclamação. Obviamente que, se apresentarem reclamação, também podem invocar motivos absolutos, não é que está aqui em causa. O que está em causa é o inverso, é não terem direitos anteriores ou pré-existentes para reclamar, mas poderem, de todo modo, vir aqui apresentar estas observações no quadro dos motivos absolutos, independentemente de serem conhecimento oficioso. Bom, e em conclusão, diria que nem todos estes novos motivos absolutos de recusa de registro estão em concordância com os fundamentos desses mesmos motivos. Alguns eram necessários, outros, como eu referi, são para mim de difícil compreensão a sua inserção aqui nos motivos absolutos. Muito obrigado pela vossa atenção e agradeço a todos esta possibilidade de aqui participar neste web seminar. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito obrigada, Dr. Ribeiro de Almeida, pela excelente intervenção com que nos brindou. Eu passava de imediato e sem demoras a palavra ao Dr. Nuno Sousa e Silva, que nos irá falar sobre segredos de negócio, algumas interrogações. Doutor, muito obrigada. Boa tarde a todos, cumprimento muito especialmente os meus colegas de painel, a doutora Mariana Costa e o doutor Cristiano Vasconcelos, com quem tenho o privilégio de colaborar, e é para mim um gosto, vindo de um concorrente, alguém que está habituado a lidar com concorrência desleal, ser convidado para participar em eventos da FLUP, coisa que muito me alegra. O meu desafio é tentar dizer alguma coisa relevante e trazer também algumas questões que se colocam em torno do regime dos segredos de negócio, sobretudo o novo, o corrente, no Código de Propriedade Industrial, em 20 minutos. Como integra a burguesia do teletrabalho, mas embora não atue em representação da mesma, tem o meu site onde podem, se quiserem, ir descarregar uma série de textos sobre segredos de negócio, alguns dos quais são, no fundo, suporte àquilo que vou tratar. Bom, e para tratar disto, algumas interrogações a esta técnica conhecida do jornalismo, aquilo que em inglês se diz o 5W1, portanto, quem, o quê, quando, onde, porquê e como. E, portanto, eu vou ter que mudar um bocadinho a ordem para o nosso plano de exposição nesta matéria, mas vou procurar responder a essas 6 perguntas. Porquê? Porquê é que se protege os segredos de negócio? O quê? O que é que são segredos de negócio e outros conceitos em torno disso? Quem é que é o titular dos segredos de negócio? Como é que são protegidos? Quais é que são os meios de tutela? Quando, num certo sentido, a duração da tutela? E onde? O tribunal competente, que está longe de ser uma questão evidente neste caso. Começando pelo porquê, eu começo com uma história. A história já é antiga e é a história da construção de uma fábrica, da Dupont de Nemours, que entre outras é conhecida pela invenção do nylon, que quando está a construir a fábrica tem um concorrente que contrata este senhor Rolf Christopher, piloto de avião, para fotografar a fábrica de cima, apercebendo-se então assim, ou tendo deste modo acesso o seu concorrente aos planos e à disposição das máquinas na fábrica. Isto leva a um conhecido processo em que o tribunal diz há uma expectativa legítima, vamos dizer, de privacidade por parte da fábrica, de proteção deste segredo, e mais, se a lei não o fizesse, o que ia acontecer era que a Dupont de Nemours, a próxima vez que fizesse, ia construir um teto provisório para começar, uma cobertura provisória, para começar a construção efetiva da fábrica. Isto é uma perspectiva de justificação. Um estudo conhecido da PwC, muito citado em 2014, diz, no fundo, um evento de apropriação indevida de segredos
tem repercussões intensas sobre toda a cadeia de valor de uma empresa. Mas as justificações, eu gosto de as dividir em justificações pragmáticas e justificações categóricas, e aponta-se, bom, isto permite poupar custos, promover alguma partilha de informação porque há uma tutela legal que aumenta a confiança dos participantes económicos, resolver o paradoxo de Arrow. O paradoxo de Arrow é um paradoxo formulado por um economista nos anos 60, dizendo, bom, o problema com a informação é que eu não consigo avaliá-la antes para saber se quero comprar ou não, porque quando me dão, já perdi o interesse em comprá-la. Bom, com os segredos, precisamente, e muitas vezes, hoje em dia, não há praticamente negociação que não comece com a assinatura de um NDA, um acordo de confidencialidade, precisamente para que haja alguma camada de segurança na troca de informações, sem o medo da apropriação imediata dessas informações, que muitas vezes são valiosas. Também a ideia de ética comercial, a privacidade das empresas, o direito de propriedade, a proteção do investimento e do trabalho, tudo isso são justificações que são convocadas para explicar a existência de tutela dos segredos de negócio. Bom, mas o que é que são os segredos de negócio? Pergunta. Toda a gente pensa nisto, não é? Os pastéis de Belém, o Fórmula Listerine, a receita da Coca-Cola, o algoritmo que ordena os resultados da pesquisa no motor de busca Google, mas apesar desses serem os exemplos glamourosos, um estudo estatístico num caso, em determinados casos por amostragem, noutros casos exaustivo, revela, por exemplo, fórmulas têm um papel relativamente negligenciável na litigância em matéria de segredos de negócio. Estamos quase sempre a falar de informação técnica ou de negócio, sendo que, por exemplo, nos tribunais estaduais, mais de metade da litigância andou em torno de listas de clientes. Bom, também há um problema terminológico, já agora. É que fala-se em saber fazer, know-how, savoir-faire, segredo comercial, segredo industrial, segredo de negócio. A justificação para aparecer know-how no título da diretiva, dito por um dos responsáveis pela diretiva, foi uma justificação política. Falar de segredos parece mal, falar de know-how já parece muito bem. Portanto, era preciso vender a proteção. Não está só a proteger os segredos, também o know-how, mas, na verdade, a noção que eu prefiro é segredo de negócio, que tipicamente era utilizado para englobar os segredos, quer no domínio industrial ou aplicado, segredo industrial, quer no domínio das atividades económicas ou de dimensão económica da atividade, segredo comercial. Mas o que o Código estabelece no artigo 312 é que, 313, desculpem, é que são segredos, informações secretas, com valor comercial pelo facto de serem secretas, e objeto de diligências razoáveis no sentido de as manter secretas. A meu ver, são 4 aqui os componentes da noção. Informação são dados organizados de forma estruturada. Pode ser informação genética contida num ananás, podem ser os textos da cientologia, que não forem conhecidos, têm que ser dados organizados de forma estruturada. Portanto, tem que haver uma atribuição de um qualquer significado aos dados, porque se eu tiver só uma lista de números, não me interessa. Se eu tiver o critério daquela lista de números, é o número de carros que passa por minuto na Ponta Rábida, já tenho informação. Antes disso só tinha dados. A informação tem que ser secreta. Claro que aquilo que ninguém conhece não é informação secreta, é um mistério. Tem que ser uma coisa que pelo menos alguém conhece. E não tem que ser só uma pessoa. Portanto, admite-se as impropriamente chamadas licenças de segredos, isto é, a partilha de informação sobre determinadas condições, desde que não se torne isso público ou conhecido. Depois há discussões na doutrina, se, no fundo, 10 participantes de um determinado mercado, podem 9 conhecer isso e um não conhecer. Há quem diga que nesse caso já não é secreto, há quem diga que continua a ser secreto porque não é de acesso fácil a todos. Depois tem que ter valor derivado do secretismo. Há 2 coisas aqui, é valor, o considerante 14 da diretiva diz que o valor pode ser potencial, portanto, valor potencial tudo tem, o lixo, há mercado para lixo, portanto, não parece que isso delimite. Agora, o valor tem que resultar do facto de não ser informação conhecida, porque aquilo que eu estou aqui a dizer, espero que seja desconhecido para alguns, mas senão isto não valeria a pena, mas se forem ao meu site e tirarem os textos, lerem, está mais ou menos tudo lá, não tem valor derivado do secretismo. Mas quase tudo aquilo que é secreto
pode ter pelo menos valor potencial derivado do secretismo e, portanto, isto também não é grande critério de limitação. Qual é que é o grande critério de limitação para separar os segredos dos não segredos? É a exigência de diligências de proteção. O Código de 2003 falava em diligências consideráveis, agora fala-se em diligências razoáveis, não me parece que haja nenhuma diferença. O que é importante é que se demonstre que o titular do segredo tomou providências para garantir que a informação se mantém secreta. Ou seja, não é secreta por acaso, é porque houve ali uma intenção, a intenção de manter essa informação apartada do conhecimento geral. Essas medidas podem ser factuais, ter acesso restrito, classificação de documentos, tratar o lixo, ter políticas de destruição de documentos, ter políticas de acesso, podem ser medidas contratuais, os tais acordos de confidencialidade, pactos de não concorrência, haver obrigações de não uso. Claro, não é um requisito, mas para alguém que queira apostar nesta via de tutela, convém documentar isto, para que mais tarde possa fazer prova de que identificou esta informação como um segredo, quis tratá-la como tal e, nesse sentido, adotou as seguintes medidas de proteção. E o ónus de estabelecer que as medidas de proteção adequadas foram adotadas é daquele que quiser invocar o regime. Não se inclui informação pessoal, claro que informação pessoal em relação ao próprio, porque já pode ser segredo de negócio eu saber qual é que é o pequeno almoço preferido de um administrador de um cliente, se isso me puder, por exemplo, trazer vantagens na negociação. Ou quem é a mãe dos filhos de Cristiano Ronaldo. Para o Cristiano Ronaldo e para os seus filhos isso é informação pessoal, mas para um tabloide é informação com grande valor comercial. Também o domínio público, tudo aquilo que foi tornado público, que é não secreto. Discute-se a informação esquecida, aquilo que já ninguém se lembra, bom, mas já foi revelado mesmo assim. Também se aplica no caso de uma informação ter sido segredo e deixar de ser, e a partir daí caducam as medidas, desaparece a tutela, exceto eventualmente tutela indemnizatória, pelos danos causados com a revelação indevida. Agora, o artigo 342, número 2 do Código, diz que as medidas de tutela a que alguém esteja sujeito não caducam se for essa própria pessoa a desfazer o segredo. Muito relevante na prática, é aquilo que se diz, a experiência profissional, o património profissional do trabalhador, isso não está coberto pela noção de segredo. Como é que se traça a fronteira? Não é evidente, há quem diga, bom, é a diferença entre aquilo que o trabalhador consegue levar na memória e aquilo que ele tem que registar de alguma forma, tomar apontamentos, apropriar-se de ficheiros, etc. Mas nem sempre é fácil traçar essa fronteira, discutem-se os critérios. Outra discussão interessante é saber se protegem segredos ilegais. Há quem tome a perspectiva de que os segredos ilegais nunca podem ser protegidos, seja a informação de que um determinado fabricante de automóveis utiliza software para falsificar os resultados das emissões, ou que um determinado fabricante de máquinas de lavar tem um software que tem obsolescência programada e, portanto, quando acaba a garantia, uma em cada 2 máquinas vai dar um problema em breve. Isso, ou que alguém adultera produtos. Há quem diga, não, o empregado, o prestador de serviço, o interno, não tem que atuar como uma polícia moral do seu empregador e, portanto, estão sempre protegidos. Há quem diga, não, era uma contradição do sistema jurídico eles estarem excluídos. Eles estarem incluídos, estarem protegidos e, portanto, não pode haver tutela para este tipo de segredos. Bom, a primeira coisa entre estas duas posições parece-me que aquela que diz que eles nunca estão protegidos não é admissível em face do Código, porque uma das defesas previstas no Código é o whistleblowing, a delação. E, portanto, o whistleblowing faz sentido à partida porque eu vou violar regras de segredo para revelar conduta ilegal. Claro que ainda há outros caminhos e isto ainda pode ser discutido mesmo assim. A meu ver, eu acho que nós temos que distinguir aquilo que é conteúdo ilegal, adulteração de produtos, etc., que se diz até nem tem valor positivo, não há nada que eu possa fazer com aquilo a não ser causar um prejuízo ao concorrente, por exemplo, se souber isso, daquilo que é a obtenção ilegal, mas que tem valor positivo, uma lista de clientes que foi obtida em violação das regras de proteção de dados, por exemplo. Mas é algo que é bastante discutido.
É preciso ter esta noção que não temos que estar a falar da cura para o cancro, é uma definição muito ampla que engloba quase qualquer informação e muita informação, podemos dizer, corriqueira, desde que haja medidas de proteção, e esse é que será o grande filtro. Há uma abordagem norte-americana, mas que nós podemos usar para supesar se estamos ou não perante um segredo, que olha, no fundo, para vários fatores que contribuirão para avaliarmos se estamos ou não perante um segredo, e já agora os segredos também não são todos iguais, se é um segredo importante, valioso ou nem por isso. Bom, estes segredos de negócios são protegidos contra quê? Contra a utilização desleal. A utilização desleal, isto é o que é utilizado no Acordo de TRIPS, é o anexo 1C ao Tratado de Marrakech, que estabelece a Organização Mundial de Comércio, e são basicamente 3 ações em relação aos segredos que são relevantes. A aquisição, também chamada obtenção, o acesso à informação, a utilização, qualquer exploração do segredo com vantagem, e a divulgação, a comunicação de informação. Portanto, temos estes 3 grandes conceitos. A aquisição é ilícita se for, o código não diz propriamente desleal, mas o critério, na verdade, é esse, porque diz considerada contrária às práticas comerciais honestas. E depois dão-se exemplos. Apropriação indevida de ficheiros, materiais ou substâncias a partir dos quais eu possa extrair a informação, ou que sejam um suporte dessa informação. Em contrapartida, eu tenho formas de obtenção lícita, nomeadamente todas aquelas que sejam conforme a práticas honestas. E depois há casos específicos. Descoberta independente, eu cheguei à mesma informação, também cheguei àquela formulação especial ou àquela solução pela minha própria investigação. O exercício dos direitos dos trabalhadores nos termos da lei, a imposição ou permissão que resulta da lei, uma espécie de uma remissão genérica para todo o sistema jurídico, e a engenharia inversa. Mas a engenharia inversa tem duas ressalvas. Primeiro, eu tenho que partir de um produto licitamente obtido, não posso, como naquele caso do ananás, ir à Costa Rica, tirar o ananás da plantação, portanto, furtar o ananás e depois fazer a engenharia inversa. A engenharia inversa nada tem de ilícito, mas o exemplar a partir do qual eu comecei a fazer a engenharia inversa tem, e portanto não é lícito nesse caso. Depois diz-se sem violação da obrigação contratual, e portanto isto determina que é possível, pelo menos no caso do software, há regras especiais, Decreto-Lei 252/94, que transpõe a Diretiva 2009/24, mas em geral são admissíveis restrições contratuais à possibilidade de fazer engenharia inversa. Agora, parece-me que se estivermos a falar de cláusulas contratuais gerais, poder-se-á entender que essa restrição é possivelmente contrária ao princípio da boa-fé objetiva que está no artigo 15 do regime das cláusulas contratuais gerais. A utilização é ilícita quando a informação foi obtida ilicitamente, mas isto levanta alguns problemas, que é informação negativa pode ser muito valiosa. O que é isto de informação negativa? Um exemplo, lista dos erros mais frequentes. Como é que eu consigo demonstrar que eu, Nuno, sabendo que este é um dos erros mais frequentes, não o cometi porque tinha essa informação e que eu iria cometer? É uma prova, diria, praticamente impossível. Depois também há algumas incongruências, porque o código, de forma terrível, em vez de dizer que a tutela dos segredos de negócio permite atuar contra mercadorias em infração, que é como se fossem mercadorias contrafeitas no direito de marcas, ainda que tenham qualificativo, mercadorias em infração são só aquelas que beneficiam significativamente do segredo. Não fica claro, se eu utilizo um segredo de negócio num fabrico de um produto, mas esse produto não cabe na definição de mercadorias em infração, eu estou a fazer uma utilização ilícita ou não? Acho que sim, ainda que possivelmente não possam verificar-se quaisquer consequências em relação às mercadorias.
Portanto, a utilização continua a ser ilícita, as mercadorias é que não são afetadas, não lhes chega lá o meio tutela. Bom, eu tenho que andar mais rápido, ainda tenho aqui muitas perguntas para andar, mas a divulgação também é quase sempre ilícita. Mas há defesas mal formuladas, porque se forem ler o artigo 351, diz só que estas defesas são aplicáveis aos meios de tutela presentes nesta e na anterior secção. Isso excluiria as contraordenações, mas eu não posso ter algo que é lícito no plano civil e depois é ilícito no plano contraordenacional, sob pena de ter uma contradição insanável e, portanto, isto deve-se aplicar também às contraordenações. Está em causa a liberdade de expressão e de informação, a delação, a divulgação por trabalhadores e, mais uma vez, uma remissão genérica à proteção do interesse legítimo legalmente reconhecido. E a ideia é que isto são normas de delegação que permitem fazer um equilíbrio de interesses, o que nos deixa completamente nas mãos do Poder Judicial, que determinará ou concretizará isto em cada caso. Bom, o titular, à partida, é quem desenvolve a informação. Se esse é feito no contexto de prestação de serviço ou de trabalho, no fundo, quem paga fica com o segredo. Há alguma discussão quanto a saber o que é que acontece se um trabalhador chega a um segredo, chega a uma invenção patenteável, mas que o empregador decide proteger por via de segredo. Será que esse trabalhador tem também direito a uma remuneração por parte da atividade inventiva nos termos do artigo 58 do Código Penal Industrial ou não? No fundo, será que a escolha que o empregador faz quanto a patentear ou proteger antes por via do segredo deve afetar o seu direito à remuneração? Também é importante sublinhar que a maior parte das vezes os problemas com os segredos de negócio são com trabalhadores ou ex-trabalhadores. Os agentes da espionagem industrial entrar pelo teto são também mais do domínio da ficção científica. Bom, como é que isto é tutelado? Eu tenho que andar rápido. Temos os meios gerais da propriedade intelectual, de modo geral, tutela cautelar, medidas inibitórias, prestações acessórias, responsabilidade civil. Há uma adaptação dos meios gerais previstos no Código Penal Industrial, com algumas especificidades, mas as medidas inibitórias, isto é, a proteção da utilização, a proibição da utilização ou uma ordem de cessação, tanto pode ser limitada no tempo, e aí o critério para o qual se aponta é normalmente o tempo necessário para eliminar a vantagem ilicitamente obtida, ou pode ser ilimitada enquanto houver segredo. Há também uma tutela contraordenacional, com alguns problemas, mas também, e há ainda tutela penal, dois tipos, o aproveitamento, o artigo 195, e 196, desculpem, e a revelação, artigo 195. Claro, eles podem concorrer e, nesse caso, havendo um concurso entre crime e contraordenação, o agente é punido a título de crime. Agora, o crime depende de queixa e o meu conselho das minhas experiências é que a maior parte das vezes as autoridades encaram os problemas com os segredos de negócio ao artigo 195 e 196 como matéria comercial que não devia estar a ser tratada em sede penal e, portanto, não lhe dão grande importância. Há também uma previsão da preservação da confidencialidade nos procedimentos. Diretamente só se aplica aos processos quer dizer, não é claro, mas parece que só se aplica aos processos que correm no Tribunal Penal Intelectual, ainda que, a meu ver, também se deva estender este regime no processo contraordenacional e no processo penal, incluindo na fase de instrução. Rapidamente, respondendo às perguntas, há um prazo, a duração da tutela é indeterminada, a fórmula da Coca-Cola ainda não se conhece e já lá vão 100 anos, portanto, enquanto houver segredo, há tutela, é uma tutela frágil porque desfazendo-se o segredo, acabou. Agora, há sim um prazo de prescrição de 5 anos, é um prazo de prescrição especial, que parece que não se deve aplicar, a meu ver, à responsabilidade civil contratual. Na prática, não interessa muito discutir se aplica a tutela penal, porque o prazo é o mesmo,
ainda que haja o direito de queixa que prescreva em 6 meses. Última questão complicada é interpretar o artigo 1111, número 1, a linha N, da Lei da Organização do Sistema Judiciário, porque fixa-se a competência do Tribunal de Propriedade Intelectual nas ações em que a causa de pedir versa sobre a prática de atos de concorrência desleal, e eu parava aqui e dizia, bom, finalmente é o Tribunal de Propriedade Intelectual que vai julgar todas as matérias da concorrência desleal, e ainda, alternativa, a infração de segredos comerciais, só infração, não podem ser outras coisas, não sei bem porquê. Em matéria de propriedade industrial, bom, mas o que é que são segredos em matéria de propriedade industrial? E já agora, esta matéria de propriedade industrial, também, este qualificativo também se aplica à concorrência desleal, como existia anteriormente, ou é só para os segredos comerciais? Ninguém sabe. A meu ver, a melhor leitura e a melhor solução era ter acabado com esta formulação em matéria de propriedade industrial. O lastro da jurisprudência era que a concorrência desleal era resolvida nos tribunais comuns, era de competência dos tribunais comuns. As decisões mais recentes que tenho visto também vão nesse sentido. Se alguém quiser ir para o Tribunal da Propriedade Intelectual, pois bem, o conselho que posso dar é diga que alguma da informação também está contida em documentos que têm direito de autor, invoca aí a competência e depois lá estará o tribunal para dizer se há ou não há direito de autor, mas já se poderá estar no Tribunal da Propriedade Intelectual. Mas em matérias de segredos comerciais, o que eu tenho visto já depois da alteração é tribunais comuns. E, portanto, rapidamente em sumário, porquê? Porque é que se protegem segredos? Razões pragmáticas e categóricas. O que é que se protege? Informação secreta, valiosa e sujeita a medidas de proteção, tutelada contra a aquisição, utilização ou divulgação desleal. Quem é que é protegido? Bom, quem paga pelo seu desenvolvimento ou quem desenvolve. Como? Tutela inibitória, ressarcitória e sancionatória. Quando? Enquanto for secreto. Onde? Provavelmente nos tribunais comuns. Muito obrigado. E creio que tomei 4 minutos a mais, peço desculpa. Muito obrigada, Soutor, pela sua intervenção. Estão perdoados os 4 minutos pelo interesse do tema e a qualidade do orador. Passaremos sem demoras à intervenção da doutora Alexandra Domingues, que irá abordar o tema do clipping e a tutela jus autoral reservada aos editores de publicações de imprensa. Soutora, muito obrigada. Obrigada eu. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os senhores professores, doutores Alberto Ribeiro de Almeida e Nuno Sousa e Silva, bem como o nosso público. É com muito gosto que me encontro aqui hoje para partilhar convosco algumas reflexões sobre o clipping e a tutela jus autoral reservada aos editores de publicações de imprensa. Como o título da minha apresentação pode indiciar, a reflexão que procuro trazer-vos hoje foca-se num tema que tem estado na ordem do dia, na sequência da aprovação de uma lei na Austrália e, sobretudo, na sequência das reações que esta provocou num dos maiores gigantes digitais, primeiramente no Google, mas sobretudo no Facebook. Nesta breve reflexão que vos trago hoje, procurarei então, desde logo, começar por analisar os direitos de autor que eventualmente são usados pelo desenvolvimento desta atividade, bem como os meios de tutela que lhes estão reservados para o efeito, não só ao nível nacional, mas também ao nível comunitário, dando nota dos desafios que se lhe colocam, não só no plano jurídico, mas, na verdade, sobretudo no plano prático. Deste modo, focar-me então no âmbito dos direitos de autor, que, muito sucintamente, são direitos que tutelam a expressão intelectual criativa. Mas, para quem não está familiarizado com o tema, afinal, o que é o clipping? Ora, o clipping consiste na prestação de um serviço de recolha, seleção e recorte de excertos de notícias, editoriais ou comentários publicados em jornais, revistas, na internet ou noutros meios de comunicação social sobre um determinado tema, por exemplo, sobre um assunto, sobre uma pessoa ou uma entidade, de acordo com critérios pré-definidos e depois divulgados de um modo ordenado. No presente existem essencialmente 2 meios de prestação deste serviço. Por um lado, temos os agregadores de notícias que parecem operar gratuitamente, como por exemplo a Google News, o MSN Notícias ou o SAP.pt, e por outro lado temos empresas que se dedicam a prestar este serviço mediante uma
contrapartida económica, de acordo com uma periodicidade acordada e os interesses específicos dos seus clientes. Mas, afinal, qual é a problemática inerente ao clipping? Ora, desde logo, na prestação deste serviço, aquilo que quem se dedica a este modelo de negócio faz não se limita a resumir ou a citar uma publicação de imprensa, mas antes a transcrever integralmente uma parte da mesma. Consequentemente, tal conduz a que parte ou considerável do público-alvo interessado num determinado assunto deixe de adquirir as publicações de imprensa que sobre ele versam, atendendo a que, mediante o recurso deste serviço, tem acesso a uma panóplia de artigos que sobre ele versam. Paralelamente, também a atividade publicitária associada à imprensa é fortemente afetada, na medida em que, em regra, no pacote final do clipping não constará a publicidade, porque esta então não cumprirá a sua finalidade de comunicação aos leitores. Ora, naturalmente, a indústria publicitária deixará assim de ter interesse em utilizar as publicações de imprensa como um meio de comunicação, privilegiando outros meios, porque os editores de imprensa perderão assim outro meio adicional de obtenção de rendimentos. Repare-se ainda que, no que concerne aos agregadores de notícias digitais, para além de estes, em regra, divulgarem a hiperligação onde consta a publicação de imprensa, publicam também o título da mesma, bem como uma pequena imagem e um excerto do texto, pelo que tal conduz a que muitas pessoas se bastem com essa informação, não acedendo ao link onde se encontra a notícia original. Deste modo, acaba então o site do editor de imprensa por ter menos visitantes. Deste fenómeno resulta então um efeito substitutivo, acabando os agregadores de notícias digitais por competir com os editores de publicações de imprensa. Para além disso, na maioria dos casos, podemos afirmar que estamos perante uma hipótese de free riding, atendendo a que os agregadores de notícias beneficiam do trabalho produzido pelos editores de publicações de imprensa. Ora, o nosso Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos tutela juridicamente as revistas, jornais e outras publicações periódicas, enquanto criações intelectuais, rectius enquanto obras originais, reconhecendo direitos de autor à empresa jornalística que os desenvolve. Ora, e em que é que reside o fundamento desta proteção? Repare-se que a elaboração de uma revista ou de um jornal não resulta tão só de uma tarefa material de justaposição, mas antes de critérios de elevada especialização, que implicam desde logo a elaboração de artigos, a reunião de comentários, a angariação de publicidade, a organização de aspectos gráficos e fotográficos, etc., o que denotará, naturalmente, uma forma de expressão dotada de criatividade e originalidade. Deste modo, resulta então a favor da empresa jornalística um direito de autor. Isto consagrando-se aqui um desvio à regra geral, segundo a qual o direito de autor cabe ao criador intelectual da obra. Contudo, entendo que neste âmbito devemos ler este regime restritivamente, interpretá-lo restritivamente, no sentido de que ao editor de publicação de imprensa caberá tão só o direito patrimonial de autor, reservando-se a favor dos jornalistas que elaboram os jornais e outras publicações congêneres em coautoria o direito moral de autor. Deste modo, a empresa jornalística terá então assim o uso exclusivo, ou seja, a faculdade de explorar economicamente a publicação, de modo a tirar vantagens económicas dessa exploração. De todo modo, nem tudo é objeto de tutela jurídica e a nossa lei delimita negativamente aquilo que é efetivamente objeto de tutela à luz dos direitos autorais, reconhecendo desde logo a exclusão de proteção e a utilização livre. No que concerne à exclusão de proteção, incluem-se quer as obras que não sejam criativas, quer as obras que, seja pela sua natureza, seja por opção do seu
criador, do seu autor, sejam tornadas públicas. Ora, creio que não podemos afirmar indiscriminadamente que todas as publicações de imprensa cabem neste conceito, pelo que, em princípio, elas não estarão então excluídas de proteção. Já no que concerne à utilização livre, que se encontra consagrada no nosso Código no artigo 75, poderíamos, numa leitura precipitada, vir a subsumir o serviço do clipping no conceito de revista de imprensa. E o que é a revista de imprensa? Embora a nossa lei não defina, o termo é emprego no artigo 10º, número 1 da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas, permitindo-nos extrair daí que consiste na atividade de selecionar excertos mediante o seu título ou outras formas de citação, com vista a iluminar o leitor sobre os diversos pontos de vista existentes sobre um tema. A este propósito, também já o Tribunal de Justiça da União Europeia se manifestou no Acórdão de 16 de julho de 2009, conhecido por Infopac, e onde teve a oportunidade de afirmar que a reprodução de um excerto de uma obra protegida que compreenda a utilização de 11 palavras consecutivas é suscetível de ser considerada uma reprodução parcial e, como tal, objeto de tutela jurídica, se dela extrairmos a criação intelectual do seu autor. Ou seja, um excerto, mesmo tão só com 11 palavras ou menos, desde que exprima a criatividade e originalidade da obra a que pertence, é suscetível de ser objeto de proteção jurídica. No mesmo sentido, também já se pronunciou o nosso Tribunal de Propriedade Intelectual, no Acórdão de 3 de setembro de 2019, propugnando o mesmo entendimento. Ora, vemos então, facilmente, que neste conceito da revista de imprensa também não caberão todas aquelas reproduções, quer integrais, quer parciais, dos artigos de publicações de imprensa, de modo a excluí-los da proteção reconhecida aos mesmos. Deste modo, é então inegável que o clipping levado a cabo sem autorização dos respectivos titulares, ou seja, sem autorização dos editores de publicações de imprensa, consubstancia uma atividade suscetível de lesar os seus direitos. Pelo que então há que determinar de que modo é que este modelo de negócios pode ser desenvolvido sem lesar os titulares destes direitos. De acordo com o entendimento que perfilho, segundo o qual aos editores de publicações de imprensa cabe o direito patrimonial de autor, no sentido de que lhes cabe a utilização exclusiva da obra no sentido da sua exploração económica, o seu exercício poderá passar então pela concessão de uma autorização da sua utilização. No fundo, o serviço de clipping será admissível e não lesará os direitos de autor dos editores de publicações de imprensa sempre que estes lhes concedam uma autorização para o efeito. Ou então, nos casos em que haja lugar a uma transmissão ou oneração do conteúdo do direito patrimonial do autor. Ainda assim, há que ressalvar que tal não significa que o direito do autor e que as suas faculdades estão a ser transmitidas ao prestador de serviço de clipping. Esse manter-se-á sempre na esfera jurídica do titular. Ora, e para além desta tutela jurídica existente ao nível da ordem jurídica portuguesa, em 2019 o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram uma nova diretiva, a Diretiva 2019/790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Nesta diretiva foi então consagrado um direito a favor dos editores de publicações de imprensa no âmbito das suas publicações digitais, em linha, ou seja, na internet, sendo-lhes concedido o direito de autorizar a reprodução e colocação à disposição do público das suas publicações, permitindo-lhes então garantir que as suas publicações apenas são utilizadas por prestadores da sociedade de informação, designadamente por prestadores de serviços de clipping, se estes os autorizarem, pelo que das duas uma. Os editores de publicações de imprensa podem então autorizar a utilização das suas publicações em linha ou recusar
essa utilização. Desejavelmente, aquilo que se pretendeu foi que essa autorização seja concedida mediante o pagamento de uma contrapartida económica. É também possível delimitar negativamente a tutela que este novo direito conexo europeu introduziu, desde logo atendendo àquilo que é objeto da exclusão do seu âmbito de proteção. Em primeiro lugar, a utilização privada e sem fins comerciais por pessoas individuais é livre, bem como a utilização de hiperligações. Do mesmo modo, a utilização de termos isolados e de excertos também é possível, embora, quanto à utilização de excertos curtos, o legislador comunitário reserve que esta interpretação deverá sempre ser feita em termos que permita a efetividade do direito dos editores de publicações de imprensa. À semelhança do regime jus autoral português, também não será objeto de proteção a comunicação de simples factos, nem a citação para fins de análise ou de crítica. Isto posto, conseguimos então concluir que a tutela reservada ao nível comunitário é muito semelhante à já existente no nosso ordenamento jurídico, apenas especificando aquilo que ela já prevê. Em concreto, que os editores de publicações de imprensa gozam da possibilidade de autorizar a utilização das suas publicações no meio digital, na internet, e que, para o efeito, deverão então conceder uma autorização. Por conseguinte, em termos de transposição desta diretiva para o ordenamento jurídico português, pouco mais é necessário. Aliás, reservar aos editores de publicações de imprensa um direito conexo é, na verdade, desnecessário, porque, à luz da nossa legislação portuguesa, já lhes cabe o direito de autor sobre a obra coletiva no seu todo, atendendo a que, enquanto a diretiva classifica expressamente este direito como um direito conexo, a nossa legislação classifica como um direito de autor. De todo modo, considero que ambas as classificações são compatíveis com a natureza do direito que está aqui em causa. Ainda assim, independentemente das semelhanças existentes entre a tutela jurídica existente no ordenamento jurídico português e nesta tutela introduzida pela diretiva europeia, é de ressalvar que este ponto em específico foi um dos mais controversos nos trabalhos preparatórios na aprovação desta diretiva. E eu julgo que uma das críticas mais discutidas e apresentadas, e por conseguinte mais relevante, reside no facto de que a União Europeia deveria ter atendido às experiências alemã e espanhola, que em 2013 e 2014, respectivamente, introduziram um direito muito semelhante ao que existe atualmente na diretiva e os resultados alcançados não foram, na verdade, os almejados. Muito sucintamente, atendendo aos constrangimentos que temos. Aquilo que sucedeu na Alemanha, em 2013, foi, desde logo, a Google News, o maior agregador de notícias digitais, recusar-se a obter qualquer licenciamento e, em alternativa, a apresentar um sistema de opt-in, no sentido do qual os editores de publicações alemães poderiam continuar indexados aos seus serviços mediante uma comunicação expressa nesse sentido e uma renúncia a qualquer remuneração, no fundo, concedendo uma licença gratuita. Ora, imprevisivelmente, ou não, a maioria dos editores de publicações de imprensa concedeu a licença à Google. Em Espanha, no ano seguinte, o legislador espanhol, procurando evitar a repetição deste cenário, previu um direito em tudo semelhante ao alemão, mas irrenunciável, e cuja administração atribuiu obrigatória e exclusivamente à entidade de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos espanhol. Novamente tivemos a Google News a reagir e essa reação passou desde logo por abandonar o mercado de notícias digital espanhol, encerrando até hoje os seus serviços neste território. Ora, face ao exposto, que lições deveria então a União Europeia ter retirado destas experiências que sucederam na Alemanha e em Espanha?
Embora o escopo de ambas as iniciativas legislativas fosse tutelar os direitos dos editores de imprensa, garantindo-lhes desde logo uma remuneração pela utilização das suas publicações, na verdade, estudos levados a cabo na sua sequência demonstram que as remunerações que estes conseguiram obter não foram, na verdade, substanciais. De resto, esses mesmos estudos evidenciam que os agregadores de notícias digitais são meios que direcionam os leitores para os sites dos editores de imprensa, pelo que, deste modo, o sucesso destes acaba por estar dependente deles se encontrarem indexados a estes serviços. Na verdade, não é despiciando o facto de, na Alemanha, os editores de publicações de imprensa terem preferido obter um licenciamento gratuito, ou melhor, conceder um licenciamento gratuito, em detrimento do pagamento de uma remuneração. Como tal, aquilo que constatamos então é que este regime jurídico sem freios deixa particularmente vulneráveis os editores de publicações de imprensa, na medida em que a efetividade desta proteção legal está à mercê dos agregadores de notícias, que muitas vezes são gigantes digitais, que apenas negociarão, se assim quiserem, e apenas pagarão uma licença pela utilização das obras se estiverem dispostos ao efeito. Entretanto, a França foi o primeiro Estado-membro a transpor a Diretiva Europeia, a Diretiva 2019-790, para o seu ordenamento jurídico, aprovando a Lei número 2019-775, de 24 de julho de 2019, que criou, a favor dos editores, um direito conexo que os permite autorizar ou proibir a utilização digital das suas publicações, exigindo para o efeito o pagamento de uma retribuição. A lei francesa procurou desenvolver mais aquilo que se encontra atualmente previsto na diretiva, prevendo desde logo que a retribuição deve atender às receitas que os agregadores digitais obtêm pela exploração direta ou indireta das suas publicações e preveu inclusivamente 3 critérios para auxiliar a determinação do montante. Novamente, a Google News reagiu e veio anunciar que, a partir da entrada em vigor desta lei, os editores que desejassem que as suas publicações continuassem indexadas ao seu agregador de notícias do mesmo modo, deveria expressamente manifestar essa intenção e renunciar a qualquer remuneração. Ora, é caso para dizer que estamos perante um déjà vu. A experiência alemã repetiu-se. Do mesmo modo, os editores de publicações de imprensa franceses aceitaram provisoriamente renunciar a uma remuneração, concedendo autorização à Google. Embora, entretanto, este caso já tenha sido alvo de apreciação por parte da Autoridade da Concorrência Francesa. Ora, depois deste périplo, cumpre-me finalmente tecer algumas reflexões sobre o clipping e sobre a tutela jus autoral que é reservada aos editores de publicações de imprensa. Antes de mais, creio que será sempre de reiterar que o clipping levado a cabo sem autorização por parte dos editores de publicações de imprensa consubstancia uma violação dos seus direitos de autor, concretamente dos seus direitos patrimoniais de autor. A problemática está claramente identificada e tanto a ordem jurídica portuguesa como a ordem jurídica comunitária reservaram meios destinados a dar-lhe resposta. O problema reside, na verdade, na sua efetividade. E fomos, aliás, alertados para esse problema pela experiência alemã e pela experiência espanhola. Por isso, cabe então agora ao Estado português, bem como aos mais Estados-membros da União Europeia, transpor a diretiva até ao dia 7 de junho do presente ano e procurar garantir que aos seus editores não é concedido um direito novo que não passará de law in books. Deste modo, para o efeito, creio que será fundamental que os Estados-membros procurem delimitar o mais especificamente possível este direito, por exemplo, como a França procurou fazer introduzindo critérios auxiliadores da determinação do montante de remuneração devida, sem prejuízo de o dotar sempre da flexibilidade necessária a garantir a sua operacionalidade.
A partir daí, caberá então aos editores de publicações de imprensa e aos agregadores de notícias digitais negociarem e procurarem encontrar aquela que for a solução mais equilibrada e vantajosa para ambos. Sendo que, tratando-se estes de direitos patrimoniais de autor, o seu exercício poderá passar naturalmente pelo reconhecimento de uma utilização gratuita, ou seja, mediante a prestação de uma licença, não exigindo uma remuneração para o efeito. De todo modo, aquilo que eu considero e que julgo que é de sublinhar é que é fundamental assegurar que quando haja lugar a uma concessão gratuita, essa concessão se traduza numa manifestação de vontade livre e esclarecida, no sentido de que deve ser previamente antecedida por negociações em condições de igualdade, não apenas formal, mas material, no sentido de garantir aos editores de publicações de imprensa que optem por exigir uma remuneração que não serão alvos de práticas restritivas da concorrência, designadamente de práticas concertadas de vários agregadores de notícias, de modo a excluir dos resultados das suas pesquisas, as suas publicações de imprensa, nem abusos de posição dominante. Como tal, neste âmbito, as entidades fiscalizadoras e os órgãos jurisdicionais, mais do que nunca, assumirão um papel fundamental na sindicância da observância destas condições. Por fim, justamente porque a principal dificuldade deste regime reside na sua efetividade, na sua law in action, questionam-me se um possível aperfeiçoamento do mesmo não poderia passar pela criação de um mecanismo, ou melhor, pela criação de um organismo independente ou pela designação de mediadores que iriam auxiliar as partes, neste caso os editores de publicações de imprensa e os agregadores de notícias digitais, a firmar um acordo, concedendo desde logo aconselhamento externo e profissional e inclusivamente apresentando propostas, ainda que mantendo sempre como voluntária a conclusão final de um acordo. Este mecanismo foi, aliás, previsto nesta Diretiva 2019-790, no artigo 13 e nos considerandos 51 e 52, a propósito da concessão de licenças no âmbito da autorização de utilização de obras audiovisuais para serviços de vídeo a pedido. Pelo que considero que seria, ou melhor, que teria sido de aplaudir, estender esta solução também à concessão de licenças por parte dos editores de publicações de imprensa aos agregadores de notícias digitais. Muito obrigada pela vossa atenção. Continuação de um bom dia. Muito obrigada, doutora Alexandra. Bom, chegamos então ao final desta sessão do Private Law Legal Series FEDUP, deste webinar. O Dr. Nuno Sousa e Silva teve que se ausentar por motivos profissionais. Gostaria, antes de encerrar, de apresentar os meus agradecimentos em nome da Faculdade de Direito da Universidade do Porto ao Sr. Professor Dr. Ribeiro de Almeida pela excelente intervenção com que nos brindou esta noite, ao Dr. Nuno Sousa e Silva, ainda que não estando presente neste momento, e à Dra. Alexandra Domingos. Foi um gosto ouvi-los e aprender hoje com aquilo que nos transmitiram. Voltaremos a encontrar-nos no próximo mês para uma sessão sobre processo civil. Uma boa noite a todos, bom descanso e até breve. Até breve. Obrigada.